Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive. Estamos iniciando mais um podcast NA nesta segunda-feira, mais uma vez, na companhia aqui da minha parceira Monalisa Pelicione. Tudo bem, Monalisa? Tudo jóia, Fred. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um podcast NA, mais um convidado ilustre. Nesta segunda-feira, a presença de Afonso Peixe Filho, pesquisador científico do Instituto Agronômico de Campinas, sede Jundiaí. Afonso, você é um grande amigo, mais uma vez obrigado pela presença aqui no site Notícias Agrícolas, aqui na sede em Valinhos, para bater um papo aqui com a gente sobre conservação do solo, conservação da água, fazer agricultura regenerativa, tudo aquilo que você gosta de falar, não é isso, Afonso? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e esse é justamente um momento que o pesquisador tem para poder tentar, né, transferir um pouco no diálogo esses anos todos de aprendizagem, de estudos, né? Monalisa, você também já teve experiência com o professor, né? Afonso, como é que foi a sua experiência com ele? Conta um pouquinho para a gente poder já introduzir essa entrevista com o professor. Demais, o professor é referência, né? Quando a gente fala de agricultura, conservação do solo, eu já tive a experiência de entrevistá-lo, a oportunidade, a honra, né, de entrevistá-lo alguns anos atrás, quando eu estava à frente do programa Tecnologia do Campo. Aprendi muito com o senhor, professor. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque hoje realmente você é referência quando a gente fala sobre conservação do solo. Conta para a gente como você se sente com toda essa trajetória e legado que você tem aí, que você deixa para a agricultura. Eu me sinto muito sozinho, né? Porque a gente vai vendo os conservacionistas, né, os parceiros todos, e assim, aposentando, e a gente não vê aquela escola clássica, né, do agrônomo conservacionista clássico, onde que ele lutava para que tinha os eventos de conservação do solo, e tinha os programas, né, tinha os concursos. Hoje você vê concurso de produtividade, e quando eu comecei em cima de um concurso de conservação de solo em São Paulo, né? E isso me formou muito, né? Então, e hoje quando você pega dentro do próprio Instituto Agronômico, nós somos poucos agricultores, poucos pesquisadores, muitos conservacionistas, mas poucos pesquisadores bem voltados para a ciência de conservação do solo, que é ampla, né? Porque quando você fala solo, conservar solos, você está falando de biodiversidade, você está falando de conservar água, conservar plantas, né? Então, e acima de tudo, conservar o que eu chamo de solo produtivo, que é o solo que o agricultor constrói, né? Então, aí vem outro sentimento, o sentimento de pesar, né? De que você vê o esforço dos agricultores em construir ambientes produtivos, né? Então, calagem, toda a tecnologia e tudo, e produzir degradação, como é o caso da compactação do solo, de processos erosivos, de exposição de solo a chuvas intensas ou a radiação solar, né? Ainda nós estamos num momento de transição, com muito conhecimento, né? O plantio direto trouxe para a gente um outro caminho muito importante, né? Mas ele está ainda em desenvolvimento, né? E com o advento da agricultura, principalmente regenerativa, o entendimento, né, da construção de novos ambientes continuamente, né? Então, regenerar a vida do solo, né? E isso traz um alento muito grande e um prazer, né, de estar trabalhando dentro desse contexto todo. Mas, o Afonso, você falou que se sente sozinho. Poxa, eu fico surpreso quando eu ouço esse seu comentário, porque na verdade a gente vê tantos agricultores hoje que talvez estejam mais focados nisso. Você fala na pesquisa ou você fala no engajamento do sistema? Por que você se sente sozinho nesse momento? Porque na verdade a gente imagina uma evolução dentro de tudo, mas como é que Não, você... realmente existe uma evolução e nós temos um grupo de agricultores que são agricultores evoluídos. Mas nós temos uma grande parte dos agricultores no Brasil ainda muito carente, né? De carência de diálogo, carência de assistência técnica, de extensão rural, né? Então, carência de uma boa comunicação, né? De levar
Na conservação do solo tem uma coisa muito importante que vocês nos ajudam muito, que é internalizar conceitos. Então, se o agricultor não sabe, por exemplo, sobre estresse hídrico ou estresse térmico, por exemplo, que a cobertura protege o solo, ele não trabalha, por exemplo, com uma cobertura de qualidade. Então, ele não é um agricultor que combate o estresse. Então, essa solidão se dá nos meios acadêmicos, né, que a gente vê os alunos se formando, poucos deles indo para a conservação do solo, para a área de conservação do solo. Isso é uma constatação. Eu recebo inúmeros estagiários, estou em universidades, né? Dentro da pesquisa, tanto da pesquisa do Instituto Agronômico quanto da pesquisa da Embrapa, os pesquisadores, se você olhar, são os pesquisadores mais velhos, grande parte dos pesquisadores da conservação do solo são veteranos, né? E esse grande contingente de agricultores, vamos dizer assim, à margem de uma agricultura que a gente pode fazer, né? Hoje nós evoluímos muito no conceito de agricultura tropical, a gente vê níveis de produtividade altíssimos, níveis de capacidade produtiva, a permanência da capacidade produtiva alto, e a gente vê agricultor pequeno, agricultor médio, agricultor e grandes agricultores degradando passivamente. Ainda até hoje. Basta ver o seguinte, tem um indicador muito interessante que é poeira, né? Então, quando você pega nas estradas rurais, se você vê poeira, está tendo erosão, né? Aquela poeira, não existe fino na natureza. Não existe fino. A natureza trabalha milhões de anos juntando areia, silt, argila e cobrindo o ecossistema. Não existe. Então, quem introduziu poeira deve ter sido um gordo, feio, barbudo. Tá certo? Deve ter sido um pesquisador, alguém que inventou uma moda de mobilizar solo e expor ele à radiação solar. E quando a poeira chega na estrada, ela não é só da estrada. Entende? Então, e a poeira anda. Ela é móvel, ela é dinâmica. Então, toda vez que você passar numa estrada e ela tiver poeira, aquela poeira que grudou em você, o que você sentiu ela, é a poeira que vai para dentro do rio. Você entende? Vai chegar uma nova. Vai chegar então, ela está vindo de algum lugar. De algum lugar. E esse lugar são as áreas agrícolas. Você pode ter certeza disso. Então, isso é uma coisa importante da gente discutir a nível de políticas públicas de conservação do solo, né? Então, quando você estiver viajando com notícias agrícolas e você vê aquele poeirão, você fala, o professor está falando que tem erosão aqui, em algum lugar, tá, né? E a gente precisa efetivamente combater isso, né? E como que a gente combate, professor? No seu ponto de vista, o que falta? Primeiro, combate com uma agricultura efetivamente tropical, né? Que é uma agricultura de cobertura, né? Hoje, um grande indicador de uma boa agricultura é quantos dias tua propriedade fica verde. Esse é o primeiro passo. Então, importante ter como indicador de alta agricultura ou alta produtividade. Depois eu quero discutir o conceito de produtividade com vocês também. O quanto fica verde. Então, a área agrícola verde, ela é altamente benéfica, porque além de proteger contra o sol, contra a chuva, ela dá ativação biológica, ela dá ativação. Então, a planta em si, ela está ciclando, né? Ela está trabalhando. Aí vem a segunda cobertura, que é a cobertura morta, né? Então, se somar quanto que ficou coberto de verde, quanto de cobertura morta, já é um grande indicador que você está caminhando. E aí o sonho é que 366 dias por ano a agricultura esteja coberta. Então, precisa trabalhar para isso. A construção de ambientes altamente rentáveis e produtivos, eles são ambientes cobertos. Tá, mais a pesquisa já trabalhou isso. Tudo que você imaginar. Potencializar a tecnologia só com cobertura. Você entende? Quanto mais estável a gente deixar, mais conservado fica. E até eu brinco, hoje também tem uma coisa importante a ser colocado para o agricultor, para os técnicos, né? A diferença entre conservar solo e controle de erosão.
Então, é porque quando a gente foi estudar a conservação do solo, a gente mistura um pouco, né? Que é terraço, as práticas conservacionistas para não ter erosão, mas de certa forma você admite o processo erosivo. Como numa agricultura evoluída nós vamos admitir que é o degado? Você entende? Então, e a conservação do solo é aquela atividade dentro da agricultura que cuida de manter o que a gente construiu. É como se fosse a tua vida. Né? Então, a nossa vida é uma vida de construtivista. A gente vai construindo, constrói a nossa família, constrói o nosso patrimônio. Né? Nós vamos construindo, constrói nossos filhos. E não passa. Pergunta para você, passa na sua cabeça você melhorar uma propriedade e depois degradar? Jamais. Você entende? Então, e isso que aí que entra, vamos dizer, um lado da solidão. De você ver a gente sabendo disso, falando sobre isso, e uma grande, imensa maioria de agricultores passivamente aceitando a erosão, aceitando a degradação, a perda de biodiversidade, né? Simplificando cada vez mais as propriedades agrícolas, né? Então, esse é um dos problemas assim, crônicos num país muito jovem, né? E perdendo até produtividade, né? Então, hoje também tem uma coisa importante, que é a gente entender o conceito de produtividade moderno. Produtividade ela é uma relação íntima entre o ambiente, entre a tecnologia e a renda. Veja, eu não coloquei um indicador de sacos por hectare, toneladas por hectare. Então, a gente hoje, toneladas por hectare, sacos por hectare, é a chamada falsa produtividade. A falsa produtividade. Então, é um indicador falso que nos leva a ter o que a gente chama assim, um subdesempenho satisfatório. Ele ganha dinheiro, mas ele degrada o seu próprio patrimônio. Você entende? Você entende? Então, e vai mudar. Nós começamos a mudar isso. Tá mudando. A gente vai começando a ter esse entendimento de que a produtividade ela é uma coevolução. Então, quando eu falo assim, o agroecossistema é dentro de um conceito, vamos dizer, de ecologia profunda. Né? A ecologia profunda é diferente da ecologia rasa. Né? A rasa é quando a gente pensa ecologia separada, o pássaro, a árvore, né? Aquilo que nós aprendemos até na escola, né? Uma ecologia assim, compartimentada. A ecologia profunda, ela inclui o homem. Ela inclui o homem. Então, o agricultor, ele coevolui com a sua própria área. Entende? E é muito importante isso. A cada safra há um aprendizado. Então, os indicadores de produtividade passam a ser muito, muito focado na construção de ambientes, no uso adequado de tecnologia. Nós não podemos errar tanto, pagar para errar tanto. E precisa ter renda. Você entende? Então, não tem problema que se você, por exemplo, nós tínhamos um ensaio de agricultura de baixo uso de insumos, mas trabalhando tudo que a agricultura pede em termos de instalação, né? De milho. Então, milho com alta tecnologia, né? Com 210 sacos, mais ou menos, 200 sacos. Com custo, ficou entre 168 a 180 sacos. E uma agricultura de baixa tecnologia, né, com 100 sacos, porque nós insistimos com o milho da secretaria, né, da CAT, e ter 6 espigas na colheita. Eu queria isso, 6 espigas na colheita, 60 mil espigas. Uma espiguinha safada, né, porque não botou adubo, botou nada, 100 gramas, 6 mil quilos, 100 sacos por hectare, com um custo de 20. Qual que você quer produzir? 200 sacos com custo de 180 ou você quer produzir 100 sacos com custo de 20? Você entende? Esse é o enigma, né? Então, isso que é o que traz o conceito de capacidade produtiva do solo. Mas deixa eu só fazer um parênteses então aí, professor. A gente tem 9 bilhões de habitantes no planeta Terra. Se a gente começar a produzir, claro, né, conservando o solo, mas produzindo apenas 100 sacas por hectare de milho, nós não vamos ter déficit de alimento no planeta? De jeito nenhum, porque nós vamos aumentar muito mais a área produtiva e nós vamos ter longevidade produtiva, porque uma das questões também importantes no alimento é o custo dele, né? Então, quando a gente tem um custo muito alto, principalmente com commodity,
a gente também produz agricultores excluídos. Então, um dos grandes produtos, por exemplo, da agricultura brasileira, eu falo isso sempre, agricultores não habilitados por crédito, agricultores com a liquidez comprometida. Isso é um produto da agricultura. Por quê? Porque o Brasil tem um fenômeno, que é o aumento de produtividade comprometendo a renda. Você entende? Então, o custo... Que é o que está acontecendo agora, né? O produtor comprou lá atrás com um custo maior e está vendendo a sua safra com preço menor. Então, não é possível você ter uma agricultura que exclui os seus próprios agricultores. Você entende? A gente evolui, nós acabamos de falar que é uma coevolução, né? Você entender o manejo profundo, o manejo raso, né? O manejo de solos profundo, ele inclui o homem, ele inclui o agricultor, ele inclui a equipe. Então, eu falo, não existe uma equipe de 60 sacos de soja não é uma equipe de 70. Uma equipe de 70 não é uma equipe de 80. Está claro isso ou não? Sim, claro. E isso precisa ter um processo evolutivo. E esse processo evolutivo se dá onde? Você vai contratar aí um pesquisador para ficar dando palestra para vocês? Não. Você tem que buscar dentro da sua casa, dentro da tua propriedade, números que vão trabalhar o estímulo da sua equipe, de entender a melhoria contínua, que quem consegue 60 consegue 70, mas precisa estudar, precisa buscar novos indicadores, né? E hoje, com a revolução tecnológica, com o nível de informação que nós temos, com o nível de controle que nós podemos ter, né, altíssimo, e a gente precisa avançar muito, né? Bom, Mona Lisa, você deve estar bastante surpresa com todo esse assunto, porque a gente está sempre falando de alta produtividade, né? Sim. Mas nós estávamos comentando sobre isso antes da entrevista. O Brasil tem mais de 5 milhões de agricultores e uma pequena parcela desses 5 milhões, talvez 15%, eu acho que na margem de 600 mil, fazem as grandes áreas, faz o agro. Mas nós temos cerca de 4 milhões e 300 mil que estão abaixo dessa tecnologia. Como fazer com que eles consumam essa experiência? Eu acho que esse é um grande acordo, vamos dizer, do país, né? Um acordo federativo, da gente poder levar... O problema nosso não é falta de tecnologia. Olha que coisa doida. Não é isso, não. Né? Nós temos muita tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar, nós ficamos... Tecnologia era uma enxada. Não, você imagina, quando descobrimos que tinha um produto que passava e controlava a folha larga. Falei, mas será que existe mesmo, né? Então, que era o 2,4-D lá no passado, né? Imagina, molecão, você não tinha noção do que ia vir, né? Então, hoje, a gente não tem problema de tecnologia. O que nós temos problema de acesso. E não é também problema só de financiamento. Você entende? É de formação. Então, nós temos assim, um agricultor com perfil não compatível com o nível de agricultura que usa. Então, paga muito para errar. Você entende? Então, por isso que a gente tem esse problema de muitos agricultores excluídos. Porque ele sofre, a agricultura também sofre da síndrome do castelinho de areia. Né? Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não é isso que você fez na praia, foi fazendo um castelinho e juntando, daqui a pouco veio a onda, ou não veio nada, veio o vento. Bom, desmoronou tudo. Então isso a gente vê normal, né? O cara foi crescendo, foi comprando, foi arrendando terra, tudo. Daqui a pouco você falou assim, e o Afonso? Quebrou. É normal numa cidade, né, acontecer isso. E isso não pode acontecer. Então, a política de desenvolvimento agrícola, ela tem que ser no centro do conceito de desenvolvimento. Desenvolver significa aprimorar, aperfeiçoar, qualificar, entende? Então nós precisamos de uma política firme, mais firme, porque nós temos muito a formar. E quanto mais formação a gente tem, você imagina a economia de uma cidade? O que você acha que se a agricultura melhorar pra caramba, aonde é que os agricultores vão ganhar dinheiro? No mercado local. Então, o que a gente chama de uma cooperação social entre o governo, a iniciativa privada e o público, né? Sim. É fundamental a gente entender essas questões. A história americana passa um pouco por isso, né? De uma grande cooperação social. Né? E eles são ainda muito fortes nisso. Tem problemas lá nos Estados Unidos? É claro que tem. Tem muitos problemas.
Mas é por isso que é um país diferenciado da gente. Há mais de 100 anos que eles já começaram esse processo. Já começou com a abolição da escravatura, né? Nós demoramos 200 anos. Você imagina quanto que nós temos de agricultores excluídos vindo da escravidão. Né? E ainda muitos agricultores aqui em São Paulo, dentro da terra, passando fome. Professor, então você está querendo dizer que investir em mão de obra pode ser a solução para a gente ter um solo mais conservado, é isso? Investir em inteligência, investir em capacitação. Então, que é o que falta hoje, porque tecnologia a gente tem de sobra. Mas o que falta é a mão de obra especializada. É isso. E um dos grandes problemas dos agricultores hoje, você entende? Nós temos um problema crônico de turnover, rotatividade alta nas propriedades. Nós temos um problema, por exemplo, eu trabalho na área de máquinas bastante, é o operador. O operador de máquina é um problema no Centro-Oeste hoje com tecnologia, entende? Se o cara erguer a mão, ele sai de uma fazenda para outra. Então, e aí você joga por uma tecnologia violenta na mão de um cara desse, que no fundo ele é imaturo para o nível de tecnologia que tem, você entende? E aí ele abandona o emprego, vai embora. Então, isso impacta na falta? Não, nós temos esse problema. Nós temos muitos problemas, por exemplo, com alta tecnologia e errando muito, porque a mão de obra nossa precisa ser trabalhada mais. O Senar, que foi por exemplo, um avanço em termos de formação, né? Ele é muito jovem. Você entende? O Senar é uma escolinha assim, de pequenininha e está começando, ainda com os problemas crônicos de pessoas que muitas vezes têm uma certa dificuldade, né, em entender a formação de adulto, principalmente. Né? Ainda fica dando curso para operador, para gente prático, para adulto, como se dá na escola, né, numa faculdade. Uma coisa é ensino formal e outra coisa é ensino não formal. Então, uma educação formal, ela é uma educação pedagógica, que tem todo um programa. E a educação de trabalhadores é uma educação andragógica, de adulto, construtivista, prático. E esse é um problema nosso, porque nós temos um déficit enorme, né, de formação. Né? Os próprios, às vezes, eu discuto muito isso com colegas, com pesquisadores, né? Há muito tempo eu aboli, e corro o risco, né? Ainda sou criticado um pouco por isso. Eu aboli gráfico, eu aboli tudo por aí. Mas por quê? Não, porque o meu público, eu não quero falar para PhDeus, você entende? Eu não quero, eu falo para agricultor. E a gente tem muito ainda a ensinar ou a fazer com que esses agricultores compreendam, né, a evolução do manejo agrícola, né? Então, e a gente é muito diálogo que a gente precisa, né? Tem que falar a mesma língua, né? Então, esse é um ponto crucial, né? Que foi uma guinada, inclusive, na minha carreira também, né? Chegou um determinado momento que eu estava meio encucado lá, né? Por que eu tenho que ficar preso à sensação de que o que eu falei ninguém entendeu? Você entende? Aí eu passei a estudar mais, procurar entender mais, né? E fui abolindo. Até, por exemplo, hoje é difícil. Se eu for fazer, por exemplo, uma discussão com máquinas agrícolas, aí eu vou trabalhar com umas máquinas novas lá. Mas se você me colocar para fazer uma palestra sobre mecanização, dificilmente eu levo um slide, uma coisa do que tem no AgriShow. Você entende? Eu vou na prática, direto, lá no trator que está, na onde que está, porque o que eu sentia, por exemplo? Quando você mostra uma máquina espetacular, e aí você vai falar com um agricultor que está endividado, com um problema, puxa vida, ele acabou de comprar uma máquina e ele olha aquela máquina nova, você entende? E falou, como é que eu vou pagar isso? Ou nunca vou conseguir. Uhum. Não, e não é verdade isso, você concorda? Uhum. E na máquina que ele tem, ela é muito boa. Uhum. Então nós temos muita tecnologia, uma máquina de 10 anos atrás, nossa, é uma máquina espetacular. E muitas vezes tem função nessa máquina que ele nem está utilizando. É igual a gente aí com celular, né? Exatamente. Você pega uma semeadora, eu até falo, a semeadora é um conjunto de componentes. Uhum. Uma colhedora é um conjunto de componentes.
precisa aprender isso, a tecnologia está nos componentes, né? Então, a gente precisa... E também tem que aprender a conversar com as máquinas, né? Perguntar, colhedora, eu fiz uma lavoura à sua altura? Você entende? Porque se você não faz uma lavoura à altura da máquina, aí dá problema de buchada, problema de perdas, né? Desperdício. Então, vamos dizer assim, um ciclo, né? Ô Afonso, a gente já falou então, quer dizer, nessa entrevista, que é a mensagem mais importante até agora que eu ouvi, claro que é capacitação, né? Escolas agrícolas, né? Faculdades focadas nesse alinhamento moderno do que aquilo o manejo está sugerindo, né? Você próprio no início da entrevista comentou que estava só, né, nesse trabalho de carregar essa bandeira. Mas vamos lá. Você é um cara que é conhecido agora no Brasil e no mundo já como um grande conservacionista, né? A gente falou de conservação do solo. Mas qual a diferença dessa conservação do solo que nós estamos fazendo hoje para uma agricultura que a gente chama de regenerativa? O que nós temos que fazer ainda para chegar nesse ponto que é esse manejo zero do solo? Que é uma coisa quase que eu acho que seria impossível, mas a busca deve ser por aí. Como é que a gente chega lá? Quando você fala manejo zero, eu estou entendendo que você fala mobilizar, né? Mobilizar. Então, mas a mobilização ela pode ser feita. Você entende? Porque senão não ia produzir batata, não ia produzir cenoura, tubérculos. Essa é a minha dúvida. Não é esse o problema, não é a mobilização. Tá. É você construir solo que ela tem resiliência. Você pode mexer e ele volta às condições. Então, a agricultura regenerativa, ela veio num entendimento baseado no ecossistema, ok? Então, quando a gente introduziu a agricultura, nós substituímos as paisagens naturais por paisagens cultivadas. Certo. Mas o ecossistema não mudou. Uhum. Numa agricultura convencional, o que nós fomos fazendo? Nós fomos simplificando o meio a cada ano. Quanto mais simples, melhor para a máquina, mais para a monocultura, mais para isso, mais. Então foi simplificando. E chegou um determinado momento que a simplificação leva a uma fragilidade enorme. Entende? Por isso que nós começamos a ter muitos problemas com nematóide, muitos problemas de compactação, muitos problemas com praga, com doença, com ervas, né? E isso começou a chamar a atenção. Nós estamos construindo ambientes com alta resistência, porque a natureza ela não deixa de evoluir, ok? Então, quando você substitui as paisagens naturais que têm a mão de Deus para uma paisagem cultivada que tem o dedo podre do homem, você institui a perturbação. E aí a perturbação não é compatível com o ecossistema que você está. Então, a natureza ela começa a trabalhar para te expulsar de lá. E eu até brinco, quando o agricultor quebra, é porque ele foi expulso pela natureza. Você entende? Ele está tão fora daquele entendimento. E a agricultura regenerativa, ela começa a trazer um conceito muito importante que é de revitalizar. Trazer vida, revitalizar, uma nova vida. E ela entra dentro de um conceito da ecologia, do entendimento que ecologia é a construção de casa. Então, um ecossistema é um conjunto de casas semelhantes. Então, aquelas comunidades biológicas que existem no solo, que não é só microbioma, né? O micro, o meso e o macro, né? Bioma, elas começam a construir. A vida, elas vão se adaptando é uma relação entre a geologia, né? O clima, né? E a vida que vai moendo a pedra ali e vai fazendo solo. E vai arrumando o solo para poder viver. Então, a natureza formou o ecossistema. Aí chegamos lá e instituímos o agroecossistema. Ok? Agora, o agroecossistema não pode ser um agro sem vida. Então, regenerar trata das questões das funcionalidades do solo. E não é só a questão da química ou da física ou da biologia, mas é as grandes funções do solo. Então, quando você não tem fisiologia de planta, não estuda as funções da planta, né, você não tem a fisiologia do Fred. Significa o quê? Que os seus sistemas funcionando. Então, você tem um sistema circulatório, você tem um sistema digestivo, né? A planta, o solo é a mesma coisa. Então, ele tem
um sistema de nutrir, ele tem um sistema de refrigerar, ele tem um sistema de aerar, você entende? Ele tem um sistema de proteger, ele tem oxigenar. Isso está ligado com um conceito que nós não tratamos muito aqui no Brasil, que é o manejo fisiológico do solo, que é uma coisa importante. Um dia nós podemos fazer um podcast só sobre isso. Só sobre manejo fisiológico, porque é uma coisa, nós estamos acostumados com manejo químico, manejo físico, biológico, e não trabalha as grandes funções do solo, né? Então, a agricultura regenerativa, ela traz isso para a gente, você entende? E começa a associar, né, com esse modelo de agricultura que a gente veio trazendo, que desenvolveu muito nos trópicos, que é o plantio direto, que é a integração lavoura-pecuária, né, que é uma agricultura dita sintrópica, né, que é a história da sintropia, é que antes a entropia destrói, né, e a sintropia junta tudo. Então, a agricultura regenerativa, ela vai trazer isso. E aí o que vai acontecer? Lembra da história que no manejo profundo do solo, ou na ecologia profunda, o homem está intrínseco ao seu sistema produtivo? Sim. Não existe soja sem homem, e milho sem solo sem homem, é indissociável. Na agricultura regenerativa, isso é uma verdade. Então, a coevolução, entende? Trazer um novo entendimento e inserir no cotidiano do agricultor, o agricultor protetor de vida, o agricultor construtor de vida. Você entende? E aí ele começa a dar um valor enorme para a biodiversidade. O entendimento de que o desenvolvimento da biodiversidade dentro do sistema vai trazer equilíbrio. E se traz equilíbrio, e ele foi trabalhando isso para que ele leve a produção. Então, como nós estamos inserindo o agro, e o agro ele tem uma característica do ecossistema agro, que é a colheita. Você entende? No ecossistema normal, a ciclagem tira, né? No agroecossistema, você tira porque tem o fator econômico, que eu preciso do produto para vender, para pagar a conta. Concorda comigo? Sim. Só que você retirando o produto, você não pode desfalcar o ecossistema. Tem que deixar algo que está cobrindo o solo. Então você tem que construir uma estrutura, você entende? É aí que entra o homem, que na natureza, quando não existia agricultor, ela se cuidou sozinha lá e fez a ciclagem, ela não produzia... Ela própria se regenerou. Se regenera naturalmente. Então uma árvore, por exemplo, uma árvore de fruto, sim, como que é na natureza? Ela produz, vamos dizer, 100 frutos, e ela fica falando assim, Fred, olha, eu sou um fruto bonito, olha, me pega, para pelo menos um bicho ou uma pessoa pegar um fruto daquele e levar lá, comer, fazer cocô, levar a semente para lá. De 1000 frutos, um. Né? Quando inclui o homem, você entende? O homem não faz o papel dos dispersores. Então, dentro do agro, isso é uma coisa importante da gente entender. E aí, como nós vamos ter que sempre trabalhar com um número reduzido de espécies, né? Se nós fizermos uma conta aqui, nós três, vamos ver quantos produtos agrícola a gente consegue levantar, você vai ver que nós não conseguimos, chega apertado nos 15, né? Soja, milho, feijão, trigo, algodão, batata. Vamos. Tá vendo? Não é muita coisa, você é pouco. Você vai vendo que, em relação à natureza... Nós não conhecemos nem 1%. Muito pouco. Então, nós simplificamos muito o sistema. E a agricultura regenerativa, ela inverteu. Em vez de você ter um ritmo de agricultura de extrativista, que aquele a gente achava o solo bom, solo fértil, aquela área boa, terra boa, ela muda, ela entra num conceito de agricultura construtivista. Não existe solo ruim ou terra fraca, existe solo mal manejado. Então, a agricultura regenerativa, ela traz isso, ela regenera a capacidade produtiva continuamente. E isso é uma coisa importante. Então, e o agricultor regenerativo é aquele cara que ele quer melhorar continuamente. E uma safra ensina ele a outra.
Você entende? E você pode ver, por exemplo, pela evolução dos adubos verdes. No começo nós tínhamos poucos adubos verdes. Conversa, por exemplo, com o Ademir Calegari, lá, colega nosso, né? E o Ademir mostra, a trajetória dele mostra. Sim. Então, quando ele começou a trabalhar no IAPAR, trabalhava com aqueles ensaios de plantas, que planta que tá, tem ervilhaca, mucuna e tal. Hoje, a evolução foi para os blends. Hoje tem empresa produzindo os mix de planta. Porra, evoluiu pra caramba a adubação. Hoje, dificilmente o Ademir, se você botar o Ademir para fazer uma palestra, ele não vai falar de mix de planta. Por quê? Porque ele evoluiu pra caramba também dentro desse conhecimento. Mas, professor, quero te fazer uma pergunta que sai um pouco desse contexto, né? Eu sei que você fala com muita propriedade, foram muitos anos de pesquisa, mas o que te trouxe até aqui a escolher essa profissão como pesquisador? Você já tinha uma história com a agricultura, a sua família vem da agricultura? Conta um pouquinho da sua história como pessoa, quem é o professor além do agro? Conta um pouquinho da sua história para a gente conhecer melhor. Bom, professor, eu sou um engenheiro agrônomo, né? Na verdade, eu sou um veterinário frustrado. Né? Eu prestei vestibular, quando eu cresci em Tanabi, numa cidade pequenininha. Ah, né? Para, eu não sabia dessa. Sabe de onde eu sou? De Votuporanga. Lá, então, do lado, somos vizinhos. Alto Araraquarense, melhor lugar do mundo lá para se viver, né? É verdade. Então um dia eu volto para minha casa, você entende? Tem a música do Tom Jobim lá. Sim, Cidade Tranquila, né? Para o meu lugar, é lá, ainda é lá. Que show, demais. Eu vou voltar para lá. E lá, meu pai, ele não era agricultor e começou, uma cidade de pecuarista, né? Tanabi, muito agricultor e muito amigo dos meninos e acabei me encantando, né? Com meu pai era muito severo, né? Com um pecuarista que me abraçou muito, e os filhos, a família. Isso fez com que eu ia direto, aí comecei a abrir a porteira para ele e tal, e fui vivendo na agricultura. E aí comecei a mexer com pecuária, e gostava muito, e até hoje ainda gosto de pecuária pra caramba, né? E nesse interim, também eu tive uma influência muito grande do agrônomo da Casa da Lavoura, porque ele entrou essa questão da conservação do solo, então Dr. Maurício Brandão de Vilhena. Quer dizer que você já foi encantado pela atividade ouvindo sobre conservação do solo? Então, é isso porque eu comecei a deslumbrar, né? Quando eu fui para a fazenda, eu fui me encontrando, porque eu sempre gostei de vida, de biologia, né? E lá Quantos anos mais ou menos, professor? Isso eu tô falando, eu tô com 65. Você estava com quantos anos nessa época aí? Tava uns jovem. 12 anos, 13, quando eu comecei a ir para a fazenda direta, né? Uhum. E aí eu fui nessa ida, por exemplo, eu tive uma experiência muito grande, eu conheci o Mato Grosso ainda muito jovem, né? Eu participei, assim, não ativamente, né? Mas indo de uma abertura de uma fazenda em Carapó. Tudo então, com esse pecuarista que era amigo ali da sua família. Amigo e quase que eu falo que ele foi um grande pai para mim, né? Porque é uma pessoa espetacular, né? E aí ele é muito amigo do agrônomo da Casa da Lavoura. Sim. E aí eu era muito curioso, né? E comecei a aprender segurando, fomos plantar café, né? E aí eu comecei a segurar a régua pro agrônomo. E aí o agrônomo foi que eu fui lá aprender a marcar terraço, a marcar os talhões, né? E eu comecei a aprender a mexer com o teodolito, né? Ou com nível de precisão. Isso já pegou. Aí tinha um outro pecuarista também, que a família muito amigo da gente, que começou a preparar a fazenda para esse concurso de conservação do solo, né? Então, o seu Sérgio Assis de Mello, um grande pecuarista que ganhou o prêmio regional, né? Certo. Aquilo deixou a gente muito orgulhoso. E aí eu também fui para Viçosa, conhecer Viçosa lá por uma razão simples, e fiquei encantado com a veterinária lá, né? O professor, até me lembro, o doutor Avelino Mantovani, pai do Mantovani lá. O doutor recebeu a gente molecão, né? Recebeu lá em Viçosa, tratou a gente que nem rei, né?
e levou a gente para... Eu queria ver um hospital veterinário. Então, quando eu cheguei em Viçosa, né, aí eu lembro que tinha um sujeito que recebeu a gente assim, de jaleco, e aí ele enfiou a mão assim dentro num tanque, tirou um bode, e colocou em cima da mesa e começou a falar. Eu fiquei assim, nossa, eu fiquei encantado. Aí eu falei, vou estudar em Viçosa. Mas eu era um menino do interior, né? Assim, imagina, não tinha feito vestibular, nada. E aí passei 5 vestibular e nada, né? Não entrava na faculdade. Não, naquela época, você imagina. Já era difícil, agora vocês agora têm... é mais fácil muito, até, né? Tem e poucas faculdades, aquilo dava 80, mais duro que veterinária, que de medicina, né? Bom, aí estou indo para o Mato Grosso, eu lembro que estava indo para o Mato Grosso, daí estou indo lá e ele chamava eu de Afonsinho, né? E o seu João Alves, que era esse senhor que me formou, vamos dizer, né? E Afonsinho, e aí? O que você vai fazer? Eu comecei a chorar. Eu sou burro demais, não consigo passar, né? Aí ele falou, por que você não vai ser agrônomo? Dr. Maurício, que era o agrônomo que eu admirava muito, né? O Dr. Maurício falou que você dá um bom agrônomo, porque eu acho que você é bem observador, e ele falou que você foi estudar agronomia, você... Nossa! Aí não tinha jeito, prestei e passei na faculdade e fui fazer, né? E também tive uma influência depois muito forte do Lombardi Neto, Francisco Lombardi Neto, que era um pesquisador do Instituto Agronômico, e teve um extensionista, o Dr. Paulo Galete, da CAT. E como eu era cria da Casa da Agricultura, né? Então eu fiquei lá fazendo estágio lá com o Dr. Maurício, e depois, né, eu vim para o Instituto Agronômico e fazer um estágio com o Lombardi, que eu vi o livro dele e tal. Quando o Lombardi recebeu a gente, ele é uma pessoa espetacular. Então, recebeu a gente não como estagiário, como profissional, entende? E aí, com aquela paciência lascada que o Lombardi tinha e tal, e, nossa, eu fiquei encantado com ele. E eu pude conhecer o Dr. Paulo Galete, que também fazia uma dobrada com o Lombardi nas palestras. E aí me encantou. Entende? Muito saudades dessa época, né, Afonso? E o Dr. Paulo, aí ele... O Dr. Paulo trouxe lá do extensionista. E época boa, hein? Então, épocas boas que não voltam mais. O Dr. Paulo, ele traz uma coisa que até hoje eu falo, né? Que a gente precisa cuidar da água, né? E aí aprendi a água com ele, né? Então, e depois eu fui trabalhar, me formei, fui trabalhar na fazenda perto de Presidente Prudente, mas queria continuar estudando, né? E aí um dia eu tô lá na fazenda, fui trabalhar na fazenda, onde eu mesmo fazia comida, eu mesmo achava gostoso. Dormia numa casa velha de madeira e reaprendi a fazer tudo que eu aprendi na fazenda, né? E só tinha 80 boi e uns 200 hectares lá, e só nós, eu e um rapaz. E trabalhei bastante lá. E aí teve assim, para encurtar a história, apareceu no Estadão, fazenda em Itatiba. Falei, nossa, eu vou próximo de Campinas. Aí peguei e escrevi na mão, assim, eu mandei o meu currículo com uma cartinha safada, né, e mandei lá. E aí o Dr. Liceu Santos, que era o dono da Fazenda Malabar aqui em Itatiba, me chamou e na segunda, isso mandei era na quinta-feira do Estadão, saiu lá no sábado eles entraram em contato comigo e na segunda-feira eu estava na Liberdade fazendo entrevista. Olha, e de lá já vim para cá. Aí quando eu vim para cá não teve jeito, né? E madrinhei de novo com o Lombardi e madrinhei com o Dr. Paulo, né? E nós fizemos na fazenda, que também foi uma escola para mim, nós fizemos o planejamento todo conservacionista dela, né? Então, aí eu tive na prática como é que nós poderíamos pegar uma fazenda, que é aqui na região do Cristalino Paulista, que é na beira da Mantiqueira, né? Com muito declividade, pedra, então todos os desafios que você imagina, de processo erosivo, de solos frágeis. E eu estava lá para executar com 2 professores de primeira linha, você entende? Sim.
E aí foi indo assim. Daí o próprio Lombardi que me incentivou muito a ir para o Instituto. Presta, porque eu achava que eu não tinha pedigree para ser pesquisador. Eu falei assim, eu sou Que bom que não deu certo veterinária, né? cachorro, eu achava que era cachorro muito vagabundo. Então eu falei, puxa vida, não tem pedigree para ser pesquisador de estudo agronômico, né? E aí prestei o concurso, que o Lombardi falou, não, vai ter lá no Centro de Engenharia e tal. E aí e tudo aquilo que eu aprendi na prática caiu. E o doutor Avelino, que me atendeu lá em Viçosa, foi minha banca. Você vê que coincidência? Ele olhou assim para mim, acho que eu conheço o senhor, e eu fiquei com vergonha né, de falar para ele. Né, que... Quantos anos de carreira, então, hoje? Hoje, eu estou com 35. 35 anos de Instituto Agronômico. Olha só. E o Instituto Agronômico tem um peso muito grande, né, na agricultura mundial, né? Porque daqui saíram realmente... Toda a base da agricultura tropical veio daqui, né? Daqui. Todo esse conhecimento... Você imagina a soja, né, que está esse punjante. Hoje Café, Brasil, principalmente. A soja, o café, a soja foi introduzida pelo Instituto Agronômico. Dr. Shiro Miyazaki, né, aprendi muito do Dr. Shiro também, né? Nossa, muito... principalmente de rotação de cultura, né, a parte de adubos verdes, soja, né? A base do melhoramento de milho, que hoje que vocês veem aí, né, se você saiu do IAC, você entende? A base do melhoramento de trigo, hoje na Embrapa e tal, saiu do IAC. A fruticultura brasileira, né, toda a fruticultura brasileira, você pode ter certeza que saiu do IAC. Né? Café e cana, então, nem se fala. Né? E laranja, né? Café, cana e laranja, sem dúvida. Que é o a base da economia da agricultura brasileira. São Paulo não tem grãos. Falo, sabe por que São Paulo não tem grão? Porque São Paulo tem cana, café e citros. Tem principalmente e boi, né? Sim. Porque o estudo de zootecnia também é uma grande contribuição. Você tem o Dr. Alberto Santiago, pai do Santiago, lá do Instituto Brasil Orgânico, lá, que é um grande amigo nosso. Eu estudava os livros do Dr. Alberto, nossa, o Nelore, Guzerá, eu era fanático de pecuária, estudava. E depois eu tive a oportunidade também de trabalhar com o pessoal do IZ, com pastagem, né? Dr. Alberto Santiago, o Brasil deve a esse homem aí. Você não imagina. Conhecimento enorme. Toda a organização que nós temos de raça, tudo que você vê, você vai para Uberaba e você vê o Nelore e tal, o Zebu, você tem um... O Instituto de Zootecnia aqui trouxe muita pesquisa e nós devemos muito a todos esses pesquisadores. O estudo de pesca também é outra coisa que fica quietinho, né? Sim. Mas o estudo de pesca desenvolveu muito. Então, São Paulo tem uma contribuição enorme no Brasil, brasileira. Né? E você faz parte dessa história, né, professor? Que honra tê-lo aqui com a gente, né? Professor, a gente já está encerrando essa entrevista, porque a gente já está aqui, acho que mais de 40 minutos, e o tempo do site, mesmo sendo online, é um tempo curto. A sua presença aqui é um privilégio para todos nós aqui do Notícias Agrícolas. Mas, para encerrar, a gente fala de conservação do solo, falou da agricultura regenerativa, mas... podemos dizer para o mundo todo que o agricultor brasileiro é conservacionista, plantio direto, integração lavoura-pecuária e agora trabalhando mais a cobertura do solo com a integração com a braquiária. Isso é possível mostrar que a captura do CO2, tudo isso que está, vamos dizer assim, num tema muito sensível agora, com o uso de biológicos, mesmo sendo também, como o senhor disse, vamos dizer assim, um defensivo que seja talvez até um pouco agressivo. O senhor acredita que nós estamos respondendo à humanidade por parte da agricultura brasileira, que nós somos conservacionistas? Com certeza. Eu acho que o agricultor em si, por si só, ele é conservacionista. Às vezes, quem não é conservacionista é uma sociedade hipócrita. Você entende? É uma certa hipocrisia de usar até o agricultor para destruir. Você entende? Mas o agricultor em si, qualquer um, né? Você sabe o que eu estou falando. Qualquer um que você vai lá, ele gosta de natureza, ele gosta de rio, ele quer ver a propriedade dele bonita. Você entende? Não me passa na cabeça um agricultor que não seja conservacionista. Professor Afonso Peixe Filho, obrigado pela presença. Você que está nos acompanhando aqui, teve uma aula hoje, né, de agricultura regenerativa, conservação do solo, daquilo que nós precisamos ainda aprender
para fazer uma agricultura ainda cada vez mais moderna, né? Utilizando as ferramentas certas no momento certo. Precisamos de muito aprendizado, precisamos de muito investimento em pesquisa novamente, dos governos estaduais e federais, né? E na extensão também, Na extensão, as casas de agricultura na comunicação também, ensinou. Preciso apoiar vocês bastante. E na comunicação, a gente está aqui fazendo o nosso papel, trazendo aqui os pesquisadores, os especialistas para falarem um pouco aqui nesse nosso podcast. E eu vou agradecer, professor, a sua presença em nome da minha família, né? Família Malfi Olive, aqui do Notícias Agrícolas, do Marcas e Máquinas, que o senhor colaborou tanto nesse período, e agora desse nosso projeto Tempo e Dinheiro. E aqui a Monalisa Pelicione também, com a sua especialidade comunicadora, aprendeu bastante, né, Monalisa? Sim, sempre aprendo, né? Sempre que escuto o professor, a cada episódio do podcast, estou sempre aprendendo. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação, por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, né, e principalmente deixar um recado para os agricultores, né, que é se deixar formar. Hoje nós estamos num processo de transformação na agricultura, então é muito importante se deixar formar, né? Apesar dele ter sucesso, dele ganhar dinheiro, dele ser um grande empresário, mas precisa tomar uns 2 ou 3 copos de humildade todo dia e se deixar formar, porque nós vamos construir uma agricultura espetacular. E os técnicos, também o recado é que os meninos lembram sempre que as propriedades precisam ser estudadas. Então nós precisamos dos profissionais que estudem os problemas dos agricultores, que ajudam a dialogar, né, sem arrogância, né, e fazendo uma têmpera entre a prática e a teoria, né? Então, e eu tenho que agradecer vocês, né? E nós é que agradecemos. Então, todos nós aqui e a você da nossa audiência do site Notícias Agrícolas. Fiquem conosco que tem mais informações. Mais uma vez, obrigado, professor. E para você que está nos acompanhando, até a próxima segunda-feira. Obrigado, Monalisa. Valeu, obrigada, professor, meu conterrâneo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.